Então, pessoal, antes de mais nada, fazer uma breve oração aqui para a gente começar, tá? Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, entre irmãos, aprendendo, Pai, mais uma vez, de como, para sabermos lidar, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor criou, com aquilo que o Senhor espera de nós, da nossa melhor versão, ó Deus. Que o Senhor possa falar hoje aqui, através de todos nós, porque aqui é um aprendizado mútuo. Então, todos nós estamos aqui abertos e receptivos a aprender. E então, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente aqui através desse ensinamento para que nós possamos, ó Deus, cada vez mais evoluir em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Como o nome dessa aula, né? O poder do não. Jéssica chegou aqui. Deixa eu baixar um pouco o volume. Muito alto. Vamos lá. Boa noite, Jéssica. Boa noite, conseguimos. Que bom. Vamos lá, vou começar agora. Gente, poder do não, né? O não é libertador. Depois que eu introduzi essa ideia do quanto saber dizer não é importante, é um sentimento de libertação, né? É uma liberdade que você traz para a sua vida. Nós tivemos até exemplos dentro aqui da nossa vida, do nosso casamento, onde depois que a gente aprendeu a dizer não, como que isso nos poupou de problemas. E o não, não somente no trato com as pessoas, né? A aula de hoje vai trazer para vocês qual a essência por trás dessa palavra. Não sei se a Sulamita já falou isso com vocês, mas se ela não falou, vou falar agora. É muito mais fácil você reverter um não do que um sim. Então, quando você diz não para alguém e depois você repensa, é muito mais fácil você reverter esse não. E a pessoa, a receptividade de quem está ouvindo o teu sim, ela vai ser muito maior. Então, entendam isso. Aprender a dizer não é libertador. E é um poder, né? Não é à toa que eu escolhi o título dessa aula como o poder do não, porque é exatamente isso. Vocês têm o poder de dizer não é estar no comando das tuas ações, da tua vida, das tuas escolhas. Quando você diz não para algo, você está assumindo o controle daquela situação no que diz respeito a você. Então, como diz o grande filósofo e missionário e discípulo Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso nada mais é do que uma citação da Bíblia dita de outra forma, né? A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, diante dessa responsabilidade, aprender, essa responsabilidade que é dirigir a nossa vida, dirigir e orientar as nossas ações, saber dizer não, é uma forma eficiente, não somente de poupar problemas, mas também de vocês se colocarem, eu vou falar isso durante a aula, não somente dizer não, mas também quando dizer sim. Tá? Então, tendo essa sabedoria de ter esse aprendizado de quando dizer não, vai nos poupar e nos dirigir para as melhores escolhas nas nossas vidas. Então, assim, boa parte das nossas maiores frustrações, ela tem origem na falta de coragem para dizermos não a coisas que você não quer, ou que não estão alinhadas com os desejos ou os nossos projetos de vida, ou a nossa doutrina de vida, os nossos princípios. Então,
O não, ele pode gerar frustrações quando essas coisas não estão alinhadas. Então, assim, é mais fácil dizer sim, um sim que nos trará um desconforto ou uma aflição ou um possível problema, do que dizer um não desconfortável de imediato, mas que pode nos livrar de inúmeros problemas. Qual seria, então, a causa dessa contradição, né? Por que a gente diz um sim que que muito provavelmente vai nos provocar problemas futuros, mas que no momento é confortável, enquanto dizer não naquele momento certamente é um desconforto, mas que vai nos poupar de problemas muito maiores? Qual o motivo dessa contradição aí? Então, assim, na maioria dos casos, essa questão está relacionada a uma questão de aceitação. A nossa cultura, né? O brasileiro ele é muito dado, muito afetivo, né? O brasileiro ele vai para a fila, né? Quando a gente ia para a fila do banco, que hoje em dia eu nem lembro a última vez que eu entrei num banco. Mas qualquer fila que você vai, que o brasileiro ele gosta de fila, você parado ali, você já encontra uma pessoa, a pessoa já começa a conversar com você, você já sabe da vida da pessoa todinha. Então, o brasileiro ele tem essa questão cultural dele de estar ali de uma forma afetiva. Peraí, a Rose pediu para entrar aqui. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Está me ouvindo? Boa noite, desculpa. Boa noite. Tudo bem. Vamos lá. Começamos agora, tá? Tá, ok. Vamos. Tem pouquinho, tem 5 minutinhos aí só de aula. Depois você revê. Ah, ok. Então, essa questão do não, né, está muito ligada à questão da aceitação. Quando a gente quer ser aceito, isso vem desde pequeno. A nossa primeira aula, a gente falou lá dos pilares, né, da construção do pensamento humano, e a questão do não também vem de lá. Tudo, gente, tudo é construído, constituído a partir da nossa infância, da nossa construção enquanto pessoa. E essa questão de dizer não também vem desde lá. Então, assim, desde muito cedo, a gente é condicionado a concordar com crenças e situações a fim de sermos aceitos. Então, assim, dizemos sim para o amigo, porque ele é um amigo que é mais querido, mais próximo, a gente tem uma afetividade maior. A gente diz sim para ser o funcionário mais prestativo. E não estou dizendo que a gente tem que... tudo que o patrão pedir, ou o chefe pedir, a gente tem que dizer não. Mas tem que haver um bom senso para que a gente consiga ter esse equilíbrio e não se colocar em situações complicadas. Ter essa sabedoria de saber quando dizer não e quando dizer sim. Mas desde muito cedo a gente é condicionado a isso. Por quê? Quando eu digo sim para o meu chefe, digo sim para o meu patrão, eu estou construindo um bom relacionamento com ele também, mas não somente isso. Quando você diz sim, sempre sim para o seu filho, né? Você não quer... Eu escuto muito isso. Meu pai é meu melhor amigo, meu filho é meu melhor amigo, a minha mãe é minha melhor amiga, minha filha é minha melhor amiga. Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Seus filhos, em primeiro lugar, são seus filhos. Eles precisam ser seus melhores filhos, vocês precisam ser seus melhores pais. Isso vem antes de ser amigo. E essa questão de amizade extrema é que colocam a família, né? A gente, dentro da psicologia, a gente chama isso de sistema familiar. É isso que coloca o sistema familiar das relações de pai e filho, mãe e filho, né? Em toda essa transição aí, que surgem as disfuncionalidades e os problemas, porque acaba se perdendo o papel de pai e mãe e acaba se confundindo com o papel de amigo. Então, quando você diz sim para tudo, é que você quer ser o pai ou a mãe legal, você quer ser descolado, você quer acompanhar nessa evolução da geração atual.
e isso vai desconstruindo o papel de pai e de mãe. E, consequentemente, o papel do filho, porque vocês acabam constituindo uma relação de amizade e vai se perdendo esse relacionamento de pai e mãe. Então, tudo isso, né, vocês vão vendo aí que são coisas que vão afetando e dissolvendo aos poucos nossas ações, nossas percepções, nossa personalidade. E a gente vai moldando isso, gerando uma mutação em quem nós somos, sem a gente nem perceber. Só um instantinho, gente. Oi, filha. Boa noite. Pede bênção, papai. Beijo, papai. Deus te abençoe, filha. Dorme com Jesus, tá? Então, ter essa sensibilidade de saber os papéis, de saber quem nós somos, nos dá força, né? Consolida para que a gente consiga ter uma personalidade e saber dizer não e também saber dizer sim. Então, vamos lá. Principalmente no meio cristão, né? Algumas pessoas no meio cristão sempre dizem sim sob a justificativa de amor ao próximo, né? Para servir ao próximo e à humanidade. Sulamita e eu, a gente tem um exemplo na nossa antiga igreja, onde nós fomos convidados a ser diáconos, né? A fazer o curso de diácono. E foi um momento da nossa vida que, assim, não dava. A mãe da Sulamita estava no processo, né? Não sei se vocês sabem, a mãe dela teve um processo de doença, ela teve câncer, veio a falecer por conta disso. E durante até esse processo, até o falecimento dela, foi 1 ano e meio, né? Foram 18 meses aí de muito sacrificantes. E era a gente para tudo. Então, fora toda a nossa rotina de vida, tinha esse acompanhamento que a gente fazia com a mãe dela, as responsabilidades na igreja que nós já tínhamos, e ainda apareceu mais essa questão. Então, nós conversamos, né, entramos num consenso, e chegamos para o nosso líder na época, falou, ó, a gente agradece, né, até mesmo o convite, a honra de poder participar, de ser convidado para isso, mas não é o momento. Porque a gente não vai conseguir servir, fazer o papel, prestar o papel, né, de diáconos naquele momento, não era algo que cabia na nossa vida. Então, o nosso líder na época foi até agradecido. Ele falou, não, até agradeço a vocês por terem essa postura e serem honestos em recusar, porque também a gente não cria uma expectativa e também a gente não acaba ocupando o lugar de outras pessoas que também poderiam estar aqui. Então, quando você abre você se coloca nessa posição de honestidade e uma honestidade real, né? Pode parecer até meio óbvio, mas ser honesto é realmente demonstrar a realidade. E isso faz com que a outra pessoa, quando ela é madura, e a gente vai ver isso mais à frente, quando a pessoa tem essa maturidade, não há aquela indisposição que eu falei aqui um pouco antes, né? Do desconforto de a pessoa estar ouvindo um não. Se as pessoas não sabem ouvir um não, isso é um problema delas. Vocês não podem se comprometer com um sim pensando no outro, pensando no que a outra pessoa vai pensar. Então, isso nos evitou problemas, com certeza nos evitou muitos problemas, não somente problemas com a nossa rotina de vida, mas também problemas no nosso casamento, que são coisas que a gente não pensa. Então, esse é um exemplo, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos da realidade, exemplos da nossa vida real, porque são exemplos mais fiéis, mais funcionais na prática, né? Não fica só uma coisa teórica. Então, é aquela aplicabilidade da prática. Então, assim, as pessoas elas querem amar ao próximo ou a si mesmo. Você tem que escolher. Quando você diz um sim, um sim não pensado, um sim de imediato, um sim emocional, você está amando o próximo ou você está amando a si mesmo? Porque os dois, ao mesmo tempo, não é viável, não tem como. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu separei alguns exemplos de histórias reais para que vocês entendam como que isso funciona na prática.
Quando Bia e Beto, história de, aqui, né, pessoas foram trocados os nomes, né, mas a história é real. Quando Bia e Beto completaram 1 ano de namoro, o desejo do rapaz era se casar, o quanto antes. O de Bia era pleitear uma bolsa de estudos para concluir seu mestrado no exterior, por meio de um intercâmbio. No Dia dos Namorados, Beto propôs o casamento em um jantar romântico e Bia aceitou. Ele acreditava que ela desistiria dos estudos no exterior em função do casamento. Ela, em contrapartida, já acreditava que o casamento ocorreria quando ela concluísse os estudos fora e regressasse ao Brasil. Ou seja, cada um vai tomando as suas escolhas, dando as suas respostas baseado naquilo que vocês constroem dentro das suas cabeças. Deixa eu falar baixo aqui para a Sulamita não me bater depois. Mas esse é um problema que eu tenho. Porque a gente constrói as coisas na nossa cabeça e a gente começa a tomar ações, fazer escolhas. E a gente espera que o outro reaja àquilo que a gente idealizou na nossa mente. Só que o outro não sabe. E a gente tem muito embate aqui por conta disso. E eu sempre falo para ela, você pensou isso dentro da tua cabeça. Só faltou você me avisar sobre tudo isso que estava acontecendo aí. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Cada um, Beto tomou a sua decisão, Bia escolheu, aceitou, só que cada um baseado em um ponto onde não se encaixavam. Essas escolhas de cada um não se encaixavam. Então, dando prosseguimento. No dia seguinte, descobriram que suas agendas não coincidiam. Bia foi a primeira mulher em sua família a concluir o ensino superior e ingressar no mestrado. Ela sonhava em estudar no exterior e a oportunidade de intercâmbio com bolsa era sua grande chance. Para ela, a realização profissional era prioridade, especialmente porque todas as mulheres de sua árvore genealógica não puderam estudar e dependiam financeiramente dos maridos. Beto, então, entendia a necessidade de independência financeira da parceira, mas acreditava que ela poderia perfeitamente concluir os estudos no Brasil. Então, a mãe e a avó de Bia concordaram com o noivo. Olha só, o problema só vai se escalando. 3 meses após o pedido de casamento, enquanto organizavam os preparativos para a boda, Bia descobriu ter desenvolvido um quadro clínico de ansiedade acompanhado de gastrite e esofagite. No último dia, para o envio da documentação para o intercâmbio, chorou por horas por ter desistido e foi parar no hospital com taquicardia e fortes dores no estômago. A essência dessa história foi a seguinte: Bia não fez o intercâmbio durante o mestrado, casou-se com Beto e divorciou-se 3 anos depois. Após o divórcio, ingressou no doutorado, conseguiu uma bolsa para estudar parte do curso no exterior, como sempre sonhou. Ou seja, um não poderia ter evitado tudo isso. Um não poderia ter evitado um divórcio. Olha só. A gravidade de você dizer um sim. A questão aqui, não vou entrar no mérito do casamento, mas poderia ter adiado. Ambos poderiam ter esclarecido, poderiam ter sido honestos, como, por exemplo, Sulamita e eu fomos quando a gente negou o convite para a questão do diaconato. Se naquele momento Bia tivesse dito ali, olha, a minha prioridade é essa, ela teria dado a oportunidade para Beto expor aquilo que ele tinha construído e planejado na mente dele. Só que a resposta dela foi um sim não somente para o casamento, mas também um sim para tudo que o Beto tinha planejado na mente dele. Ou seja, Beto idealizou algo e, sem imaginar de uma forma colateral, Bia disse sim para tudo que ele planejou. Só que Bia estava dizendo sim somente para o casamento. Só que Beto esperava um sim também
para tudo aquilo que ele havia planejado. E a consequência disso foi o quê? O divórcio 3 anos depois. Então, gente, aprender a dizer sim precisa que anteriormente tenha sido construída uma plataforma, um alicerce chamado não. O sim de vocês, ele tem que ter uma base, e essa base se chama não. Por quê? Se vocês tiverem a consciência de estar dizendo sim, vocês não vão estar eliminando não. É um sim consciente. Vou trazer outro exemplo aqui para vocês. Sulamita e eu, dentro da nossa organização, a gente separa um dinheiro. Todo mês a gente separa um dinheiro para ajuda, né? Ajuda filantrópica, ajuda, né, oferta, ajuda missionária. Então, a gente tem esse dinheiro separado. Uns meses atrás, um amigo chegou para mim e falou assim, pô, cara, tô com isso de problema, meu sogro ficou doente, precisou fazer cirurgia, a gente conseguiu a cirurgia no público, mas a gente precisa comprar remédio, ele já está em casa, ele veio para casa, mas precisa continuar de tratamento. Ele é caminhoneiro, né? Então ele falou assim, pô, a minha comissão está vindo baixa porque eu não estou conseguindo viajar, então meu salário caiu bastante, cheio de problema. Ele falou, pô, tu não tem como me emprestar um dinheiro, não? E era justamente o valor que a gente tinha lá separado. Então eu peguei, falei com a Sulamita, e a gente emprestou esse dinheiro para ele. Ele falou assim, ele me pediu esse dinheiro numa sexta-feira, final de mês. Ele falou assim, pô, sexta-feira que vem, quando eu receber, eu te pago, eu te dou uma parte. Eu falei, beleza. Emprestei esse dinheiro para ele. Chegou na sexta-feira, ele me mandou mensagem? Não mandou. Eu deixei passar um mês para eu perguntar ele do dinheiro. Por que eu perguntei do dinheiro? Porque ele me pediu o dinheiro emprestado. Mas, no meu coração, eu já tinha plena consciência que, se, por acaso, ele não me pagasse, esse dinheiro não me faria falta. Esse dinheiro não me iria desfalcar. Então, eu perguntei a ele sobre o dinheiro. Então, ele me veio já com uma resposta, poxa, cara, eu estou enrolado, que não sei o quê. Mais uma desculpa. Eu não estava esperando esse dinheiro. Eu não me desfalquei por esse dinheiro. Não desfalquei a minha família por conta desse dinheiro. Não deixei de comprar nada para minha casa por conta desse dinheiro. Não deixei de fazer nada na minha vida por causa desse dinheiro. Por quê? Porque esse foi um sim consciente. Foi um sim planejado. Não foi um sim que eu planejei no dia que ele me fez o pedido, no momento que ele fez o pedido. Foi um sim que todo mês a gente já vinha planejando e organizando. No mês seguinte, se alguém me pedisse dinheiro, eu não iria emprestar. Por quê? Porque eu não teria esse dinheiro. Então, esse dinheiro não me fez falta. Se ele me pagar ou não me pagar, porque eu acredito que não vai me pagar, esse dinheiro não vai ser algo que vai desfalcar o meu orçamento. Então, gente, essa é a essência. Quando você decide dizer um sim, precisa ser um sim que não vá prejudicar nada na tua família, nada no seu ambiente, nada na tua vida pessoal, tá? Então, vamos lá. Falando, né, da questão de amar ao próximo mais do que a si mesmo, que faz até mais ou menos parte disso que eu estava falando agora. Além de ser antibíblico, colocar os interesses do outro acima dos nossos é um desrespeito com você mesmo. E digo mais, não somente com você, mas também com a sua família. Porque você imagina que se eu pegasse esse dinheiro e emprestasse para esse amigo meu sem falar com a Sulamita, ele não me pagou. A Sulamita ia falar assim, poxa, tá faltando dinheiro esse mês. Da onde saiu esse dinheiro? Aí eu iria falar para ela, olha o problema que eu iria arrumar para o meu casamento. A gente com certeza teria que cortar alguma coisa no nosso orçamento. Deixar de comprar alguma coisa. A comunicação aí é importante, né? Exatamente. Antes de mais nada, antes de tudo, né? Se comunicar para que você também tenha um agente fiscalizador na tua vida.
que é o seu cônjuge. Para a pessoa que também tem aquela velha, perdão, aquela velha máxima, duas cabeças pensam melhor do que uma, é isso. Você está ali imerso emocionalmente na situação, e a pessoa que está do lado de fora, por exemplo, a sulamita, que não tem vínculo de amizade nenhuma com essa pessoa, ela talvez pudesse, ela teria mais clareza, e se houvesse algum tipo de problema, ela teria mais clareza de estar ali sendo um ponto, né, um contraponto nessa situação. Então, assim, o que é mais engraçado, né, que eu falei aqui antes, é antibíblico, né, você pensar mais no outro do que em si mesmo. E é um desrespeito. Mas se esse desrespeito fosse com outra pessoa, você não teria coragem de cometer. Você tem coragem de desrespeitar a si mesmo. Você tem coragem de colocar até mesmo involuntariamente a tua família em risco. Mas se fosse outra pessoa, você não faria. Quem tem filho? Às vezes, quando a gente está com o filho de outra pessoa sob a nossa responsabilidade, a gente tem mais responsabilidade do que com o nosso próprio filho. A gente diz assim, não, esse aqui é meu. Agora, o filho do outro, eu não tenho como fazer outro e dar para ele. Até é uma coisa meio absurda que a gente fala e pensa. Mas, dentro desse senso comum, a gente olha para o outro e pensa mais no outro do que em si mesmo. Mas a gente não tem essa mesma coragem de dizer não quando a gente coloca a nossa vida em risco, quando a gente desrespeita nós mesmos e a nossa família. Pode falar, Rosa. Eu sou assim. Menina, que falta de respeito comigo. Mas estou aprendendo a falar não desde a primeira aula sua, hein? Que bom, que bom. É para isso que a gente está aqui, né? E fico muito feliz de ver que todas as ferramentas, todo o aprendizado que a gente aplica aqui, todo o material, o conhecimento que a gente aplica aqui, a ideia é essa. A gente fica muito feliz de ver frutificando na vida de vocês. E esse é um dos pontos que mais me faz satisfeito, né? Faz eu me satisfazer dentro da psicologia, dentro da atuação. É ver o quanto que a terapia, o quanto que a TCC, a psicologia, aplicada na vida das pessoas, o quanto aquilo frutifica e quanto as pessoas conseguem ser suas versões melhoradas, ser melhores versões a partir de uma terapia, a partir de uma mentoria, a partir daquilo que a gente está aplicando aqui. E, gente, fiquem à vontade, tá? De abrir o microfone, de perguntar, de falar, tá? Eu não falei isso lá no início, mas foi falta de... foi esquecimento mesmo, mas fiquem à vontade, tá? Então, dando continuidade aqui. Como eu falei, né, a questão do desrespeito com o próximo, a gente não teria coragem de cometer esse mesmo desrespeito. E não é uma questão de não ajudar ao próximo, que isso fique bem claro, tá, gente? Talvez eu seja tão incisivo na questão do não, que vocês fiquem reticentes a ajudar o próximo. Não é isso. É uma ajuda consciente. É um não consciente, um sim consciente, tá? Então, assim, não é uma questão de não mais ajudar o próximo, é ter inteligência emocional para decidir entre o que é melhor para você e o que é melhor para o outro. Mais à frente, vocês vão ver que um não pode ser um ato de amor na vida de uma pessoa. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, assim, não se sacrificar não quer dizer não ajudar. Uma pessoa que tenha desenvolvido um amor próprio sabe se respeitar, sabe se valorizar e é totalmente comprometida com o seu bem-estar. Totalmente comprometida com seus planos, totalmente comprometida com seus projetos, totalmente comprometida com a sua família. Então, ter inteligência emocional, esse é um ponto-chave, é uma coluna, é um pilar, né, dessa construção do não. Ter a inteligência emocional faz com que você consiga consolidar um sim ou um não. E as duas primeiras aulas, né, tudo que eu falo para vocês aqui, vocês veem, a gente sempre acaba convergindo para a questão emocional. E eu lembro da última aula
que é a questão do dinheiro, né? Emocional. E a gente vai trabalhar muito isso, para que vocês consigam consolidar todo o aprendizado e tudo aquilo que vocês aprendem e aplicam aqui na mentoria. E aí, o emocional, a inteligência emocional é o ponto-chave para que vocês consigam aplicar isso. Então, assim, se colocar em primeiro lugar não é um ato de egoísmo. Se colocar em primeiro lugar, principalmente, é se dar um tempo para vocês entenderem se aquele sim ou aquele não é viável. Lá na última aula, vocês vão entender como que funciona o emocional. O emocional, gente, é uma caixa preta que vocês vão acumulando com a vida, conforme, né, a evolução de vocês. E a gente escuta muito, né? Ah, agiu por impulso, agiu por emoção. Não, isso não é uma coisa desordenada, que a gente é uma coisa falada de qualquer maneira. É exatamente isso. Agir por emoção é uma questão natural enquanto ser humano. O emocional, o nosso emocional, ele foi preparado também para isso. Então, se você constitui um emocional, uma inteligência emocional, se você se alimenta de boas emoções, você vai ter uma base consolidada, uma base positiva que vai te influenciar a tomar decisões positivas, que vai te influenciar a ter decisões, tomar decisões mais conscientes. E um não consciente, gente, é libertador. Te deixa leve. E você não se prende mais ao que o outro pode pensar de você. Porque você tem uma imagem muito bem consolidada de quem você é e das suas emoções. Então, assim, como eu falei, dizer não pode ser um dos atos mais sublimes de amor próprio e valorização e amor ao próximo também. Porque quando você consegue amar a si próprio, você adquire uma experiência de conseguir também amar o próximo. Quando a Bíblia fala ali de amar ao próximo como a si mesmo, que é o maior de todos os mandamentos que Cristo nos deixou, se você tem um grande amor próprio, você tem disponível um grande amor para oferecer. E esse grande amor, ele vai ser bem construído, bem constituído, a ponto de você conseguir tomar as melhores decisões. Então, assim, atualmente, né, a gente convive numa sociedade onde os valores eles estão se invertendo, ou tentando se inverter, né? As pessoas exigem sinceridade de nós. Elas exigem honestidade da nossa parte. Porém, elas não estão preparadas para ouvir a verdade. E isso acaba incorrendo em situações desconfortáveis, mas não é por nossa causa. É por conta de pessoas que não estão preparadas emocionalmente para viver coletivamente. Essas pessoas, quando você diz não para alguém, você está devolvendo para outra pessoa aquilo que ela jogou para você. Só que ela joga uma questão para você e na mente dela, ela faz igual o Beto fez no exemplo que eu dei anteriormente. Ela te lança uma questão, mas na mente dela, ela abriu um espaço para receber a tua resposta e para ela só serve a resposta que caiba naquele espaço que ela constituiu na mente dela. Ou seja, eu preciso de dinheiro, você pode me emprestar? Na mente dela, ela só aceita o seu sim. E se você chegar para a pessoa e falar assim, poxa, infelizmente eu não vou poder te emprestar. Parece arrogante, parece ignorância da nossa parte. Porque é assim que as pessoas reagem. Porque elas não estão preparadas, elas não têm maturidade para compreender se você disser um não. E vê se isso não é verdade. Até mesmo quando a gente resolve dizer um não,
a gente tenta contornar esse não da maior maneira possível, colocando um monte de empecilho para que fique um não mais confortável possível. Nesse exemplo que eu dei do dinheiro que eu emprestei, vou colocar aqui conjecturar aqui, né? Eu poderia virar para ele e falar assim, poxa, rapaz, eu também estou passando por problema, minha filha ficou doente, esse mês eu achei que ia vir um dinheiro a mais no meu salário, também não veio, pô, tá difícil para você, mas pô, para mim também tá muito difícil, me desculpa mesmo, mas caramba, esse mês vai ficar difícil. Ou seja, eu, no mínimo, inventei umas 3 mentiras aí, somente para que o não que eu queria dar para o meu amigo ficasse mais confortável e ele não se sentisse ofendido. Mas a ofensa não está em você dizer não para ele. A pessoa ela até pode se sentir ofendida, isso não há problema nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. A pessoa ela tem todo o direito de se sentir ofendida. O que ela não pode é imputar culpa em você. É aquela velha máxima, é o que eu falo para alguns pacientes meus. Tem situações na vida que as pessoas vão precisar fazer terapia para aprender a lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não faz. Então, você dizer não, até mesmo na nossa cultura, né, no nosso dia a dia, a gente tenta deixar um não mais confortável. Você não precisa ser arrogante, você não precisa ser ignorante, mas você também não precisa mentir, você não precisa corromper a tua personalidade e os teus princípios para você não ofender uma pessoa. Então, pode me emprestar um dinheiro? Rapaz, infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse, eu talvez até poderia te emprestar, mas eu não tenho. Só que a gente não consegue ter essa clareza. Ah, Mário, parece fácil você dizendo agora, né? E é. Realmente é fácil. Só não é fácil quando a gente não tem essa maturidade, quando a gente não tem essa tranquilidade de entender, né, a inteligência emocional de saber quem nós somos e quem são os outros. Porque tem situações, gente, que o problema não está na gente, não, o problema está no outro. E ter clareza de pensamento, sensibilidade da realidade do momento, faz com que vocês consigam enxergar que a maioria dessas, né, nesses casos, né, dessas situações, que o problema está no outro, todo esse conjunto de qualidades, de habilidades, faz com que vocês consigam enxergar que o problema está no outro. Só que a gente, quando a gente recebe uma questão, uma pergunta, um pedido de ajuda, antes da nossa resposta, parece que chega uma empatia excessiva pelo problema do outro, que antes da gente dar a resposta, a gente já está abraçando o problema do outro. A pessoa pede um dinheiro para você emprestado e ela conta uma história, porque antes do pedido sempre vem uma história triste. Então a gente se sente ali compelido, né? Uma empatia excessiva por conta do problema da outra pessoa, e a gente abraça esse problema e fica constrangido de dizer não. Só que você acaba que você está abraçando um problema que não é teu. E quando você diz sim para esse pedido, você está abrindo espaço na tua vida para absorver esses problemas. Até você dizer sim, esses problemas não são seus. Mas a partir do momento que você diz um sim, toda a justificativa que a pessoa colocou para você, e às vezes pode até não ser verdade, pode não ser uma verdade na totalidade. Como dizia o Nelson Rubens, quem tem mais de 30, 35 vai saber quem é o Nelson Rubens. Como dizia o Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Todo esse aumento, você vai fazer parte, você vai passar a participar de todos esses problemas, a partir desse sim. É igual quando você dá legalidade no mundo espiritual. Quando você abre espaço, quando você corrompe aquilo que está construído espiritualmente a partir dos olhos de Deus, e quando você abre espaço, o que a Bíblia fala de dar brecha, quando você dá essa brecha, o sim pode ser uma brecha muito grande na sua vida. O não, ele não abre brecha. Por quê? Porque o não, ele pode ser revertido.
Mas o sim é muito difícil. A palavra de Deus também diz que a palavra, né, a nossa palavra, ela tem que ser sim, sim, não, não. Eu tenho visto, né, uma movimentação entre pessoas influentes do mundo evangélico e até fiquei muito feliz de ver esse movimento de esclarecimento sobre questões de equilíbrio. Ah, você precisa ser equilibrado. Ah, você precisa ter equilíbrio. Gente, o equilíbrio você precisa tê-lo até certo ponto, até certa página. Porque quando se trata de princípios, de valores, daquilo que você acredita, você não pode ser equilibrado. Porque a partir do momento que você abre margem para esse equilíbrio, você também está abrindo margem para corromper aquilo que você acredita. Lembrando, não é que a gente precisa exercer uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Estou falando de princípios, valores, aquilo que é que são os pilares da tua vida, que determinam quem você é enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto marido, enquanto esposa. Valores, princípios. Então, precisa ter essa sensibilidade para que vocês consigam ter, né, a clareza para entender quando dizer um sim, quando dizer um não. Um exemplo dessa questão de... não, peraí. Isso, dando continuidade, né? Falando que as pessoas elas não têm a maturidade de compreender o nosso não. A valorização, valorizar o indivíduo, né? É uma dessas distorções que a gente estava falando, né? Das pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio emocional. Valorizar essas distorções, a gente acaba, né, dando essa valorização desses indivíduos, e eles acabam se colocando numa posição de vítima. Então, a gente não tem a clareza do momento ali, e a gente acaba abrindo margem para que as pessoas se coloquem numa posição de vítima. Foi o que eu falei. A gente acaba absorvendo, por uma questão de empatia excessiva, o problema da pessoa, e ela acaba nos comprando por essa vitimização. Então, assim, e isso gera um problema maior. As pessoas acabam se acomodando e vivendo numa dependência extrema do outro. Eu costumo... eu falei, né, na primeira aula, sobre a questão do tá bom, né? O poder do tá bom. E o quanto que isso reverbera na nossa vida de uma forma positiva. Quando você alimenta essa personalidade vitimista, quando você alimenta essa forma de agir da pessoa, de viver na dependência, de viver pedindo, porque, gente, tem pessoas que são assim, vivem, são pedintes que têm casa própria, pedintes que têm vida normal, como a nossa vida. Só que são pessoas descontroladas e acabam incorrendo numa vida de pedinte. E vivem de pedido em pedido. Quando você não consegue ter o equilíbrio para dizer um não a esse tipo de pessoa, você está potencializando essa pessoa cada vez mais. É como uma pessoa chegasse para você e pedisse dinheiro para comprar drogas, e você se sentisse, a pessoa chegar para você e falar assim: poxa, se eu não comprar, eu estou numa crise de abstinência, se eu não comprar droga agora, corre o risco de eu me matar, corre o risco de eu sair na rua e assaltar alguém. Ou seja, você passa a absorver aquele problema da pessoa e você se sente tão mal com tudo aquilo que ela está falando para você que você acaba dando dinheiro para ela. Aí ela conseguiu, né, te envolver com a vitimização dela e ela vai lá e compra droga. Então,
Você quer ver um exemplo bíblico de como... E eu passei por esse trecho da Bíblia várias vezes, gente. E é o que eu falo para vocês, a mentoria, a questão da terapia, ela amplia a nossa mente, ela abre tanto a nossa mente, que a gente passa a rever trechos da Bíblia e outros livros, outras coisas, e a gente passa a ter um olhar diferente. Ó, o exemplo de José do Egito, né? 7 anos, né, de escassez, 7 anos de fartura. O que o Egito fez nos 7 anos de fartura? Guardava 1/5, armazenaram os mantimentos, os cereais. Quando veio, né, os 7 anos de escassez, chegou um determinado momento que as cidades vizinhas, os países ao redor, não tinham mais mantimento. E onde que tinha? No Egito. E as pessoas iam lá comprar. Então, o Egito não somente tinha para si próprio, como também eles vendiam. E o Egito prosperou no tempo de escassez. Então, a Bíblia fala sobre isso. Então, as pessoas chegavam para comprar, toma, dinheiro, trocou, levou, foi embora. Só que chegou em determinado momento que o dinheiro acabou. Então, as pessoas chegavam lá e falavam, poxa, eu estou passando fome, eu preciso me alimentar, mas eu não tenho dinheiro. O que José fazia? O que você tem? Ah, eu tenho animais. Então, me dá aqui seus animais. Ó. Seus animais agora são nossos, toma aqui seu cereal. Pode levar, seus mantimentos. Levavam. Acabaram os mantimentos. Ah, não tenho mais nada. O que você tem? Ah, eu tenho minhas propriedades. Tá bom, suas propriedades agora são nossas. Toma aqui alimento. Ah, eu não tenho mais nada. Já foi meu dinheiro, já foi meus animais, já foi minha casa, não tenho mais nada. Não? Então você tem sua vida. Agora você vai trabalhar em troca de mantimento. Nada foi dado de graça. Sempre teve um custo. O Egito não deu nada para ninguém. Para pensar por quê. Já imaginou quando você dar algo a alguém, que ela tem condições de obter aquilo por outros meios, você está fortalecendo uma vitimização. Você está potencializando uma pobreza, uma vida pobre na vida da pessoa. Até trazendo um exemplo, né? Não por cunho político, nada disso, mas há estudos sobre isso, falando que a questão do Bolsa Família não é que o Bolsa Família tem que acabar. O Bolsa Família, ele não pode ser uma ferramenta de renda para a pessoa, para ela não ser miserável. Ela tem que ser uma ferramenta para que ela saia da pobreza, para que ela saia da sua vida, o seu quadro de miserabilidade. Só que, no formato que ele é hoje, você acha que as pessoas vão deixar de querer ganhar 600, 800, R$1.000, R$2.000? Não vão. Porque não tem sacrifício. Elas não precisam se sacrificar para receber aquele dinheiro. Todo mês aquele dinheiro vai cair. O ser humano é assim, é uma questão humana de comodismo. Então, você vê o exemplo, né, de dizer não para um pedido. Se você dizer não, você pode estar influenciando positivamente na vida daquela pessoa, gerando um traço de reflexão, gerando um traço de arrependimento. E se a pessoa não gerar esse traço de arrependimento, se gerar nela um sentimento de frustração ou de tristeza contra a sua pessoa, amém, paciência, tá bom, tá tudo bem. O que não pode é você absorver o problema da outra pessoa para a tua vida. Porque eu acho que, assim, gente, quem aqui nasceu com problema? Eu não nasci com problema, não. Tanto que, até hoje, eu de vez em quando eu tenho esses pensamentos aí, falo, poxa, quando eu era criança, eu era feliz e não sabia. Não tinha boleto para pagar, não tinha problema, tinha comida na mão, tinha tudo que eu queria, né? Eu só queria brincar e o que tivesse estava bom. Quando a gente é criança é assim. Só que quando a gente é criança, tudo que a gente mais quer é ser adulto, né? Porque a gente olha a vida do adulto e acha legal. Adulto faz o que ele quiser. Adulto compra o que ele quiser. Adulto vai para onde ele quiser.
Só que a gente, enquanto criança, nós não temos a maturidade do porquê que essas coisas acontecem e o preço que é pago por essa liberdade. E quando a gente chega na vida adulta e vê o preço dessa liberdade, a gente quer voltar a ser criança. Só que não pode mais. Por quê? Maturidade. Quando a gente é criança, a gente pensa como criança. A gente não tem a maturidade de entender o funcionamento da vida adulta. Só que existem pessoas que vivem, né, como criança. A gente chama até isso de síndrome de Peter Pan. Tem crianças que são adultas. E adultos que são crianças. Então, gente, se o outro reagir de uma forma negativa ao seu não, paciência. O problema não está em você, o problema está no outro. A questão é você não absorver um problema que não é seu. Guardem isso. Não absorvam um problema que não é seu. Na última turma, teve um exemplo de uma mentorada que o irmão quis comprar uma moto e ela negando, só que o irmão já estava com o nome sujo. Ninguém queria tirar a moto para ele. E ele tanto insistiu com a irmã que a irmã foi lá e cedeu. O que aconteceu? No momento ele ficou feliz, agradecido. Passaram-se alguns meses. Ele sofreu um acidente, acho que atropelou alguém, não me lembro. Ele não tinha habilitação. Ela foi envolvida criminalmente porque a moto estava no nome de quem? Dela, foi ela que tirou a moto. Então, um problema que não era dela se tornou problema dela. E detalhe, gerando risco de liberdade. Ou seja, ela disse não, conseguiu dizer não até certo ponto, mas depois cedeu. Olha o que esse sim provocou na vida dela. Então, assim, treinar o uso da palavra não, protege a sua liberdade, como eu acabei de dizer, o seu tempo, seus interesses e a sua privacidade. Afinal, todos nós temos problemas e dificuldades a serem resolvidos. Como eu disse, ninguém nasce com problema. Mas a gente, conforme vai vivendo, os problemas escorregam e caem na nossa frente. O problema é algo que escorrega e cai. Basta você estar respirando. Mas tudo isso, todos esses problemas que eu falei que escorregam e caem, é algo que está vinculado ao nosso modo de viver. Quando está dentro dos nossos... dentro das nossas posses, daquilo que a gente pode resolver, beleza. O que não cabe é a gente absorver aquilo que não é nosso. Não está dentro, né, dos nossos domínios. Então, não coloque em risco a tua liberdade, o seu tempo, os seus planos e a sua privacidade por conta do problema dos outros. Quando o sim é uma resposta errada. Acabei de dar esse exemplo da moto, então vou pular essa parte aqui, porque eu acho que já ficou bem claro essa questão de quando o sim pode até mesmo nos privar da nossa liberdade. Então, assim, tem decisões, gente, passando para o próximo tópico, haverá decisões que elas precisam ser tomadas no silêncio do nosso interior. A paz do nosso coração é o melhor indício de que nós tomamos uma boa decisão. Quando a gente não abre espaço para gerar essa tranquilidade, dessa paz no nosso coração, desse silêncio, automaticamente o nosso emocional ele é afetado. Então, assim, eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês entenderem quando o não é a melhor resposta.
Marco e Manuela são casados e possuem 3 filhos. Essa aqui é a vida que eu desejo para vocês, tá, gente? Esse exemplo aqui que eu trouxe é a vida que eu desejo para vocês. Não dos 3 filhos, mas a organização da vida. Fiquem tranquilos. Marco e Manuela são casados e possuem 3 filhos. A família tem uma vida modesta, mas que o casal julga bastante confortável. As crianças estudam em boas escolas, viajam juntos pelo menos uma vez ao ano, contam com plano de saúde, seguro e possuem uma pequena reserva financeira para o caso de emergência. A família possuía 2 veículos econômicos, mas tinha decidido desfazer-se de um e investir na aquisição de uma caminhonete para viagens e passeios de fim de semana com as crianças. Às vésperas de um feriado, Bruno, irmão mais novo de Marco, pediu a caminhonete emprestada para fazer um roteiro turístico de 3 dias com a namorada. Marco disse que conversaria com Manuela a respeito e logo lhe retornaria. Bruno estava desempregado, tinha vendido seu carro para equilibrar as contas e estava morando com os pais. A mudança, inclusive, tinha sido feita por Marco, que fez 3 viagens na caminhonete nova sem cobrar nada do irmão. Considerando a atual situação do rapaz, Marco e Manuela ponderaram que não emprestariam o veículo. Conforme prometido, Marco ligou para o irmão e explicou: Bruno, entendo que você... Olha, gente, prestem bem atenção na resposta que Marco deu. Bruno, entendo que você queira fazer uma viagem com sua namorada, ou seja, estabelecer o valor. Entendo que você queira fazer uma viagem com a sua namorada, mas Manuela e eu não nos sentimos confortáveis em emprestar a caminhonete. Honestidade. Considerando que você está passando por dificuldades financeiras, se porventura alguma coisa acontecer e tivermos que acionar o seguro, teríamos de pagar o valor da franquia, porque você não poderia pagá-lo. E isso não nos deixaria felizes. Lamentamos muito que você deseja, lamentamos muito que você esteja passando por esse momento delicado, mas preferimos não emprestar nosso carro. Ou seja, estabelecer o valor, honestidade, realidade, foi honesto com o parecer dele, apresentou a realidade e em seguida deu a resposta. Ele não deu voltas, não criou mentira, não tentou dizer um não confortável, mas ele foi claro e coerente com a resposta dele. Agora vem a resposta de Bruno. Bruno entendeu o ponto de vista do irmão e da cunhada e agradeceu a sinceridade do casal, que fez refletir sobre a sua necessidade financeira. Que eu acabei de falar, que falei há um pouco tempo atrás. Um não, gente, pode ser um ato sublime, um ato de amor na vida de uma pessoa. Mas tanto uma insatisfação quanto um ato sublime de amor vai depender da maturidade de quem está ouvindo o seu não. Então o problema não está em você dizer não. O problema está na pessoa que está ouvindo ele. E se a pessoa receber o seu não de uma forma positiva ou negativa, isso não é problema seu. Isso não é um problema de vocês. É um problema da outra pessoa. Bruno teve a maturidade de não somente entender o não que recebeu, mas também de refletir que a vida que ele estava vivendo naquele momento não permitia que ele tivesse esse rompante de fazer uma viagem com a namorada. O cara vendeu o carro que ele tinha para pagar dívida. Ou seja, ele não está podendo fazer mais dívida, porque viagem é dívida. No caso dele aqui, né? Porque a vida que eu desejo para vocês, numa vida de equilíbrio financeiro, viagem vai ser um investimento. Não somente de dinheiro, mas também de tempo, de experiência, porque gera retorno, uma viagem gera retornos incalculáveis. Não somente emocional, mas também de maturidade. Então, Bruno teve esse entendimento e essa maturidade. Então, assim, que isso fique bem claro para vocês. Dizer não, ele começa e termina em vocês.
dizer sim, ele começa e pode não terminar em vocês. Porque se esse sim for um sim consciente, um sim consolidado, ele começa e termina em você. O não, ele não abre essa margem. O não, ele vai começar e terminar em você, ponto. Você encerrou ali o problema, encerrou ali o assunto. Se você disser um sim consciente, como foi o meu sim ao empréstimo do dinheiro ao meu amigo, ele começou e terminou em mim. Porque isso não me gerou problema. Porque foi um sim consciente. Um sim organizado. Então, o sim de vocês, ele precisa ser carregado dessa organização. E como eu falei lá no início, por que eu falei que a base do sim, o não é uma parte da base de você dizer o sim? Porque você sente essa tranquilidade no seu coração. Você pode dizer não? Pode. Eu poderia julgar que o meu amigo, a necessidade do meu amigo, poderia não ser maior do que uma outra necessidade que eu poderia estar aplicando essa ajuda que eu tenho. Eu poderia dizer não para ele. E tudo bem quanto a isso. Mas naquele momento eu julguei, né? Sulamita e eu decidimos, não, vamos ajudar. E tudo bem. E a gente seguiu a nossa vida tranquilo. E outra coisa, eu tenho certeza que nunca mais ele vai me pedir dinheiro emprestado. E se ele ainda tiver essa cara de pau de chegar até mim, porque ele até hoje ele não me pagou. E já tem 3 meses isso. Mais de 3 meses. Se porventura no futuro ele chegar a mim novamente pedindo dinheiro, fala, pô, camarada, você não conseguiu nem me pagar aqueles 200 que você pegou emprestado comigo, aqueles 100 que você pegou emprestado comigo, aqueles 500 que você pegou emprestado comigo. Como é que você quer mais 50, mais 100, mais 300? Como que você está querendo mais dinheiro emprestado? E isso não é uma resposta arrogante, uma resposta de vingança, de raiva, nada do tipo. É até mesmo para que ele gere uma reflexão. Pô, eu não estou conseguindo honrar com meus compromissos. O dinheiro que eu pedi emprestado para essa pessoa que eu disse que ia pagar e não paguei, eu estou pedindo dinheiro emprestado para ela de novo, foi verdade. Pô, me desculpa. E se não gerar essa reflexão na vida dele, tudo bem. Porque a tua vida, a tua rotina de vida não depende do entendimento, da reflexão dele. Isso é uma coisa que ele precisa trabalhar com ele. E tudo bem. O não, por isso que eu falei que é o poder do não. Ter essa clareza gera esse sentimento de paz, essa tranquilidade de você conseguir ampliar o teu leque de respostas. Reta final para a gente encerrar. Depois que vocês tiverem a vida de vocês organizada, planejada, vivendo de dividendos, não revele a sua vida financeira. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, porque a gente acaba deixando algumas coisas assim escaparem sem a gente nem perceber. As pessoas, gente, elas só vão até onde a gente permite. Tudo na vida tem limite. Cartão de crédito de vocês tem limite. Se você tem cartão de crédito sem limite, ó, você atingiu um patamar muito bom e muito perigoso. Mas limites, os limites, eles são uma questão de proteção. O limite, ele te dá aspecto de proteção. E por isso que eu falo, as pessoas elas só vão até onde vocês permitem. O limite que vocês dão para essas pessoas, se a pessoa invade, vamos pegar o exemplo que a gente, da realidade agora, que a gente está vivendo. A Rússia invadiu a Ucrânia. O que aconteceu? Ela abriu margem de retaliação.
não somente da Ucrânia, mas de outros países também ajudarem e auxiliarem por conta dessa invasão, desse agressor. Se alguém invade os limites que você estabelece, essa pessoa ela está agredindo você, só que a gente não consegue enxergar dessa maneira. A gente não enxerga que a pessoa está desrespeitando. Quando a pessoa invade esses limites, as pessoas estão desrespeitando você. E a gente não consegue enxergar dessa maneira por conta daquilo que eu falei lá anteriormente, por uma questão de aceitação, por uma questão de a gente ampliar, né, esses limites quando é o outro. Então, ou melhor, quando é conosco, né, a gente amplia esses limites quando o outro tenta invadir, quando é com a gente. Mas se fosse com outra pessoa, a gente não ampliaria esses limites. Então, gente, se dizer sim vai implicar na perda da sua liberdade, do seu bem-estar, ou de algo que é importante para você, sua melhor alternativa é usar o não. Vai ser desconfortável, mas apenas para a pessoa que está ouvindo. Não precisa ser desconfortável para você. Basta você entender que esse não é um não que determina limites, é um não protecionista. E somente só vai ser desconfortável se a outra pessoa não tiver maturidade. Porém, esse desconforto não é seu. Esse desconforto não é nosso. Entender isso nos dá tranquilidade e força para dizer não. Um último exemplo aqui, antes da gente encerrar, sobre essa questão de revelar a nossa vida financeira. Como é que é o nome? Depois, no decorrer, eu vou falando dos nomes, mas assim, ó. No almoço de domingo, Antônio comentou com a irmã que havia recebido uma oferta de empréstimo do seu gerente bancário, mas que não pretendia aceitar. Ele fez o comentário após um sobrinho de 20 e poucos anos revelar que tinha o maior limite de crédito dentre todos os membros presentes da família. Naquele momento, Anita, sua irmã, tinha restrições bancárias por dívida e pediu ao irmão que aceitasse o crédito oferecido pelo gerente para que ela pudesse pagar. Ela disse que utilizaria o dinheiro para pagar dívidas com juros maiores. Ou seja, a pessoa está toda endividada e ela quer fazer uma outra dívida para quitar as outras dívidas. Mas ela não para pensar que ela não conseguiu honrar com as dívidas passadas. Mas adquirindo uma nova dívida, ela vai conseguir. Olha só a mente da pessoa. Quando a irmã expôs a situação, Antônio se arrependeu de ter feito o comentário, mas não teve coragem de dizer não ao pedido. Com pena da irmã, no dia seguinte foi até o banco e contratou o empréstimo. A Anita pagou as 3 primeiras parcelas e não teve mais condições de saldar a dívida. Envergonhada, não comentou sobre a interrupção do pagamento. E Antônio descobriu que seu nome havia sido negativado por meio de um comunicado extrajudicial. A esposa e os filhos de Antônio, que não sabiam do empréstimo, ficaram indignados e um clima de tensão criou-se no ambiente familiar. Por mais de 2 anos, o nome de Antônio ficou negativado até que ele e a esposa pudessem quitar a dívida. A relação com a Anita ficou estremecida. Ou seja, um problema foi gerado porque você entrou numa disputa de quem tinha mais crédito. Por isso que eu estou falando. Quando vocês tiverem a vida financeira de vocês tranquila, tenham a sabedoria de como vocês irão viver. De como vocês vão expor isso. Não é que vocês... gente, não falo nada da minha vida, não comento nada, sou uma pessoa fechada, um túmulo. Não é isso. Mas, se você tiver, por algum momento, né, escapar, como escapou ali, né, na fala do Antônio, tenha pelo menos a sabedoria e a coragem de dizer não. Por quê? Dizer não é um dos motivos que fez com que vocês tivessem a vida de vocês equilibrada. A organização de vocês tivesse acontecido, a organização financeira de vocês. Então,
Se não houve, né, a sensibilidade de não fazer um comentário indevido, que haja pelo menos a coragem de dizer não por conta de um comentário feito de uma forma involuntária ali. Então, vocês, gente, qual é a síntese da aula de hoje, né? Fazendo um apanhado de tudo que foi falado aqui. Ter a consciência do seu valor. Quem você é? Eu coloquei uma frase aqui, e espero que vocês carreguem essa frase para a vida toda. O seu tempo não é menos valioso do que o dos outros. O seu dinheiro não é mais valioso ou menos valioso do que o dos outros. E muito menos a sua privacidade e os teus sonhos. Tudo isso precisa ter prioridade e vir antes do que dos outros. O seu tempo, o seu valor, o seu dinheiro, a sua privacidade e os seus sonhos. E quando eu falo seus, não somente na questão individual, mas familiar. Porque o teu sonho é um sonho familiar. O teu dinheiro é o dinheiro da família. O teu tempo é o tempo da família. O teu valor é um valor que é gerado e reverberado em toda a família. O valor que você é enquanto homem, que você tem enquanto homem, o valor que você é e tem enquanto mulher, é o que você vai expor, é o que você vai passar para os seus filhos. Então é o valor de toda a família. Ele não pode ser menor do que o valor de outra pessoa. O seu tempo não pode ser menos valioso do que o de outra pessoa. Então, toda vez que vocês se colocarem numa situação onde houver um pedido de ajuda, onde alguém estiver ali em necessidade, antes da resposta de vocês, tenham em mente tudo isso que foi trabalhado aqui. O valor de vocês, o tempo de vocês, a privacidade de vocês, a liberdade de vocês. Que tudo isso seja colocado, seja posto ali em questão e numa forma de prioridade, numa escala de prioridade. Seja colocado em uma escala de relevância antes da resposta de vocês. E que seja uma resposta racional e não uma resposta emocional. Tá bom? Então, tendo todas essas informações acerca de si mesmo e da família de vocês e também dos outros, o não será apenas uma consequência de toda a ideia construída da realidade que vocês vivem. Ou seja, o não vai fluir. E o sim também vai fluir. Porque o sim vai ser um sim consciente e o não vai ser um sim consciente. Amém? Então, até aqui, como a Sulamita costuma falar, né? Até aqui me deu o Senhor. Então, gente, a nossa aula se encerra por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar algum... Enailen, falou alguma coisa aí? Parabéns para ele. Já abriu a aula. Tá. Yes, vamos lá. Vamos lá, gente. Parabéns para ele aí. Parabéns para você nessa data querida. Senhor te abençoe. Obrigado. Tá feliz. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Parabéns! Obrigado. A primeira surpresa, a Sulamita já... Mas eu não sei se ela falou para vocês, é amanhã. Mas tá Faltam algumas horinhas aí. Amanhã a gente vai Tá quase. Eu escutei alguém falar de churrasco aí, que eu baixei o volume, como é que é? Amanhã de churrasco, de picanha. Eita, glória! Aonde é o endereço? Qual é o endereço, Mário?
Bom, o endereço eu te mando, agora a picanha eu não garanto, não. Calma. Vai falar Primeira não, aula vai não, falar ó, tá sim. vendo? Gente rica é outra coisa, filho. É outro patamar, entendeu? Então, eu espero chegar lá. Não cheguei lá ainda não. Por isso eu tô dizendo, gente, coisa é outra fina. Gente, obrigado, tá? Valeu. Vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acharam da aula de hoje? Como é que foi? Tá, você falou que ia ser rápido, mas tudo bem. Amém. Mas foi rápido, 1 hora. Foi nada. 1h10. Começou 8h40. Tá vendo aí, ó? Vai no relógio. Eu dei vários exemplos bons, tem coisa que a gente já passou algumas furadas. Nem te falo. Alguns exemplos coube bem aqui em casa, a história do carro, então. Várias coisas que aconteceram aqui. O Ricardo tem picape, né? O que apareceu de amigo, depois que ele comprou a picape, foram muitos amigos. Tem muitas furadas também, de pegar e quebrar, e não ter dinheiro para consertar. Aí vai aprendendo a dizer um não na marra. É isso aí. É um não construído na força do ódio. Também já teve confirmação, no nosso caso, também teve confirmação com um dos exemplos aí de empréstimo, algumas coisas aí que você citou. Já houve uma sondagem de gente que pediu para gente, aí você falando agora abre mais os olhos para não cair, né? Para não ceder, para não ficar com pena. Revelação, hein? Não, Mária? Sim. Nesse caso aí, o meu exemplo foi no caso do cartão de crédito. Eu tinha um cartão, na verdade, eu tinha 2 cartões, né? E um ficava comigo e o valor era bem alto. Rico. E eu deixei. Pelas condições do cartão estava bom, só que eu era bem controlado, não gastava o cartão. Sim. O meu limite, tinha um que já estava com limite de 12 mil, o outro com limite de 6 mil. Falando que isso aí eu perdi os dois depois, eu perdi por causa do empréstimo. Sim. Com uma irmã, eu deixei o menor com ela ficava usando, eu emprestava para a nora, para a mãe da nora. Caramba. Aí chegou uma hora que eles não conseguiram pagar, e quando eu fui ver o valor estava alto, eu não consegui pagar, o jeito foi, fiquei com o nome sujo durante 5 anos por causa disso. Aí. E hoje em dia não empresto cartão para ninguém por causa do que aconteceu. Aprendi na marra. Mais um não constituído na força do ódio. Consegui, quer dizer, não gerou nenhum conflito entre eu e ela, porque eu não levei devido à consideração, tudo, mas foi um aprendizado, né, que evitou que hoje em dia eu não consigo emprestar para evitar que isso ocorra de novo. As más experiências também, né, como diz o velho deitado, aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os nossos erros. Aquilo que você falou, porque falar não, principalmente quando é família, é muito difícil. Para você falar com a pessoa da família que não tem, sabendo que você tem, né? Mas falar assim, eu não vou porque eu risco. Hoje em dia eu sou mais direto, eu falo que não tem, ou que tem, eu já sei, a pessoa já está enrolada, eu vou te arrumar, você vai ficar mais enrolado ainda, e vai me complicar. Lembra? Não, às vezes eu tenho que lembra aquela vez lá que aconteceu e tal, então, para cortar de uma vez, para não acontecer de novo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu também era assim, eu tinha dificuldade de dizer não para família, para amigos mais próximos, assim, e depois que eu casei, a Sulamita identificou isso em mim, ela falou assim, toda vez, e a gente nem tinha feito nada de organização financeira, não. Ela falou assim, toda vez agora que alguém te pedir alguma coisa, te pedir dinheiro, você diz que vai falar comigo e depois você diz que eu não deixei. Pode botar... E foi assim que eu comecei nesse caminho, nessa longa estrada da vida. Tá certo. Não, mas é verdade. Aí a pessoa fica um pouquinho mais com o pé atrás, fica sem jeito de pedir de novo, né? Exatamente. Porque realmente tem que ser uma conversa entre o casal, né? Para depois evitar conflitos, né? Futuro. Então é melhor cortar logo no início. Porque, gente, por mais que hoje em dia seja
difundido essa questão de dinheiro separado, de dinheiro individual. Quando acontece um problema, o problema é familiar. O problema é para a família toda. Então, tanto que quando você vai fazer um consórcio, um financiamento, né? A Sulamita fala muito disso. A financeira, quando vai avaliar o seu crédito, pergunta qual a sua renda familiar. Então, a ideia na administração financeira, ela é familiar. Então, o problema também, ainda que tenha sido adquirido individual, ele vai para toda a família. Então, mais alguém quer falar alguma coisa aí? Deixa eu dar só mais um exemplo. Eu vou dar outro exemplo ainda, relatar uma das situações que aconteceu aqui em casa. Eu falei a mesma coisa para o Ricardo, que a mulher já tem fama de ser chata mesmo, bota na minha conta, já que não emprestar o carro, que chegou o cúmulo. Olha isso, uma vez um tio pediu a picape emprestada para levar um negócio lá para Angra, sei lá, né? Lá para esses lados. Ele, com vergonha, não conseguiu dizer não. Emprestou. O carro quebrou lá, chegando em Angra, lá longe. O carro quebrou, o camarada não tinha como consertar, não tinha como chamar reboque. Ele ainda teve que sair de Queimados, arrumar uma moto de alguém, ir até lá para socorrer, emprestar um cartão para resolver o problema do carro. Olha o tamanho. Emprestou o carro, o cartão, o nome. O nome. Faltou emprestar a casa. Teve que ir lá de moto, e num domingo, perdeu o dia. Ligou em casa, porque aí nessa altura eu já estava aqui, né? O problema é o casamento. Olha aí. Muito problema misturado, tudo porque não sabia dizer nada. Gente, emprestar as coisas, olha a amplitude do problema. Um carro se tornou problema do casamento, problema individual, problema para a família, e outra coisa, problema financeiro, e outra coisa, o tempo é algo que não volta. Quando a gente passa a entender o valor do nosso tempo, a gente passa a ser muito mais criterioso nas nossas respostas. Quando vocês entenderem o quanto é valioso o tempo de vocês, o tempo entre família, o tempo com seus filhos, o tempo com Deus, o tempo na igreja, quando a gente passa a entender o valor de cada escala desse tempo, a gente se sente muito mais tranquilo de dizer um não, de dar um não como resposta. Pensem nisso. Amém? Amém. Então, gente, fiquem com Deus. Muito obrigado pela surpresa, tá? E qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no grupo, tá bom? E fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau, noite, gente. tchau. Até a próxima. Até.